Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com os comentaristas analisando essa vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, que lhe deu agora a liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, já começando a mudar o foco para o jogo da Copa do Brasil, também contra o Atlético Mineiro no meio de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Brasileiro com merecimento. Times com mais gols de bola parada no Brasileirão. Mirassol, olha só, hein? 10 gols em bola parada do Gol de Mirassol. pênalti do Mirassol. É verdade. Tem muitos gols do Quinguinaldo. Guinaldo. Reinaldo ali com um bom desempenho, uma boa campanha, uma boa temporada no Mirassol. Flamengo 9, mesmo número do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, adversário de ontem. O Bragantino tem 8 e o Fortaleza tem 8. 3 dos 6 gols após o Mundial foram de bola parada do Flamengo. E o Felipe Luiz, ele destacou na entrevista, na fala dele, o trabalho do Rodrigo Caio, que foi companheiro dele como jogador e hoje é companheiro ali, um dos auxiliares na comissão técnica e trabalha essa questão aí da bola parada. Eugênio, no começo do programa, né, além de destacar aí esses gols de bola parada, quero destacar ou repetir o que você já trouxe no início do programa, os números que são realmente impressionantes do Flamengo no campeonato. Olha, o time que mais venceu é o Flamengo, 11 vitórias em 16 jogos. O melhor ataque é o do Flamengo, em 16 jogos fez 30 gols. O segundo melhor ataque é o do Cruzeiro com 28. A melhor defesa é a do Flamengo, 6 gols sofridos apenas em 16 jogos. Óbvio que o melhor saldo de gols é do Flamengo, 24. O segundo melhor saldo é do Cruzeiro, com 17. E o time que menos perdeu é o Flamengo, 2 derrotas só. Sabe, só um time tem o mesmo número de derrotas que o Flamengo. Adivinhem quem? Ninguém vai acertar. O Mirassol. Eu também não sabia, eu olhei aqui agora. Só que o Mirassol tem muito mais empates e menos vitórias. Uma dessas derrotas do Flamengo para o Santos, recentemente, né? Na Vila Belmiro com o gol do Neymar. Uma rara derrota do Flamengo no campeonato. A campanha é excelente. Agora, chama atenção esses gols tantos em bola parada depois do Mundial, né? É claro que é ótimo você ter esse recurso, porque você ganha jogos com esse recurso. Mas se você começar a ficar dependendo só dele, mostra que você não está criando tanto com bola rolando. E não está. Não está criando tanto como já criou no início do campeonato, situações com bola rolando. Claro que você enfrenta adversários, como o Atlético ontem, como fez o São Paulo, né? Times grandes que vão jogar no Maracanã e se trancam. Botam ali linha de 3 zagueiros, não sei quantos volantes à frente da área. O Flamengo tem tido muita dificuldade contra blocos baixos, né, de marcação. Sim, porque acho que todo mundo tem, né? Quando você tem uma defesa bem postada, muito forte fisicamente, que se tranca ali, você vai bloquear os espaços e sem espaço é mais difícil jogar. Você vai ter que buscar cruzamentos, porque para entrar driblando, tabelando, você acaba tendo dificuldade mesmo, porque não tem espaço para isso. E o Flamengo acabou fazendo alguns gols aí de bola parada, que é um mérito do Flamengo, mas que, por outro lado, mostra o quão difícil está sendo entrar por baixo. Então, ontem a gente viu isso mais uma vez. O Atlético, mais ou menos como fez o São Paulo, se fechou, baixou a linha, ficou trancadinho ali atrás. Repito, times grandes que vão jogar no Maracanã contra o Flamengo. E vou lembrar o que eu falei aqui, né? Lembrando a entrevista do Crespo, após perder para o Flamengo no Maracanã por 2-0, quando ele falou, graças a Deus, só tem um jogo com o Flamengo no Maracanã no campeonato, porque é muito difícil. Então, os adversários, eles vão para lá e mudam a sua característica. O Atlético não é um time de jogar assim. Ele teve que mudar para tentar ser competitivo. Botou o Scarpa de ala pela esquerda, botou o Menino inicialmente de ala pela direita, o Saravia como o terceiro zagueiro, 2 volantes à frente, o Vera e o Alan Franco, deixando ali o Hulk, o Coelho um pouco mais à frente. Funcionou até que, depois mudou, outros jogadores foram entrando, até que saiu o gol de bola parada, numa falta sofrida pelo Wallace, que para mim deveria ter sido o segundo cartão amarelo do Saravia, que já tinha dado uma entrada dura no Arrascaeta, levou o cartão amarelo, e na falta que originou o gol, ele deu um soco no Wallace, que foi pedir o amarelo, depois ele, o Wallace, levou o amarelo. E aí houve a cobrança da falta, saiu o gol. E aí, depois do gol, aí o Atlético tira zagueiro, vai para cima, tenta fazer alguma coisa. Até tem um chute perigoso ali do Biel,
O Flamengo também recua um pouco, mas ele consegue administrar aquela reta final da partida e consegue 3 pontos que lhe devolvem a liderança do campeonato. Eugênio, você colocou um contraponto aí em relação ao mérito do Flamengo dos gols de bola parada. Você falou, sim, tem feito muitos gols, mas tem tido dificuldades para fazer com... Então eu vou colocar um contraponto ao seu contraponto, permita-me. Claro. Vou lembrar, por exemplo, de um Palmeiras campeão brasileiro com o Cuca em 2016, se eu não estou enganado, que o pessoal fala, Cuca-bol... Amigo, Recurso. cada vez, o contraponto que eu quero colocar é o seguinte, cada vez mais, com linhas de 5, linha de 6, linha disso, linha daquilo, times fechados, principalmente contra um poderoso Flamengo, ele vai enfrentar, a maioria dos times vão vir fechadíssimos. Sim. Tem que apelar para esse recurso, na minha visão. Se você é bem treinado, não consegue entrar com a bola correndo, como você falou, uma dificuldade, eu lembrei do Palmeiras de 2016, o próprio Palmeiras do Abel Ferreira, com tantos títulos, cansou de fazer gol de escanteio e não é nenhum demérito. A Alemanha, campeã do mundo em 2014 aqui no Brasil, fez muitos gols de bola aérea, inclusive no 7-1 e em outros jogos que eu me lembro. A França, campeã na Rússia, vários gols também de bola aérea. Infelizmente ou felizmente, é um recurso cada vez mais usado. Você tem que criar repertório. Você tem dificuldade, você tem que criar alternativas de jogo. Diga, Natália, desculpa. Não, você tem que criar alternativas de jogo. O Flamengo... eu vou lembrar um jogo no Mundial. Foi o Manchester City contra o Al Hilal, não, o Al Ahly. O Al Hilal. O Al Hilal. O que ele perde. O que ele perde, inclusive. O que fez o time? Baixou seus blocos ali e o City ficou de um lado pro outro. E não conseguia entrar. Você tem que criar repertório. Não foi efetivo na bola parada, né? Não conseguiu ser eficiente a ponto de não levar para uma prorrogação. O Flamengo, assim como o exemplo que você citou do Palmeiras, é uma alternativa. Quando você tem dificuldade e aí falta um pouco de repertório no sentido dessa bola rolando com essas linhas baixas de marcação, você vai dar bola aérea. Você tem bons cabeceadores e te torna um recurso considerável ao longo da partida para conseguir fazer. O Flamengo... Os cabeceadores, você tem que ter bons jogadores para cruzar a bola, né? Isso sem dúvida alguma, né? Porque tem cruzamentos que não dá. Agora, ao longo do jogo, e aí o Atlético Mineiro ele não foi um time que ficou o tempo inteiro com esses blocos baixos de marcação. Em dados momentos como esse que a gente vê, tem esse passe de ruptura, um abraço para o Celso, que usa muito esse termo, que vem da linha de defesa direto para o ataque para esse cara que vai entrar no facão em velocidade. Isso também é um recurso, é um repertório a mais para você ter. Se você tem jogadores de qualidade que estão no seu campo defensivo e conseguem fazer esse passe para te acelerar o jogo nas costas da zaga, você também tem mais um repertório. Então o Flamengo tem alguns. E ontem, mais uma vez, o que funcionou foi a bola parada. Para mim a questão não é um problema o Flamengo tá ganhando de 1-0 com uma situação de bola parada. Nenhum problema. Pelo contrário, mostra a qualidade. A questão é que tem jogos em que ele não tem produzido tanto quanto ele já produziu. Pega, por exemplo, contra o São Paulo na volta, foi um amasso. Ali produziu muito, ganhou aquele jogo. Mas daí no jogo contra o Fluminense teve mais dificuldade. No próprio jogo contra o Santos, controla a posse de bola, domina territorialmente, mas não criou tanto. Então, assim, a questão não é... Pode se vencer todos os jogos sempre com gol de bola parada, zero erro. A questão é que o Flamengo já tem demonstrado um pouco mais de dificuldade para criar com bola rolando em alguns jogos. Acho que esse é a questão. E assim, ponderando, não é que é uma tragédia, tá tudo. A gente está falando do líder do campeonato, com melhor ataque, melhor defesa. Sim. As coisas estão muito bem. Então eu não quero parecer aqui que o Flamengo está em crise. Pelo contrário, o time está muito bem. Só que dentro da produção ofensiva, o time já conseguiu produzir mais com a bola rolando. Esse só uma observação em relação a um trabalho que está sendo muito bem conduzido, de um time extremamente forte que briga por tudo. Então não é num aspecto negativo, mas é só chamar atenção nesse aspecto, porque é um time que tem tido um pouco de dificuldade na criação com bola rolando. O próprio jogo Fluminense que você citou, o Flamengo tem, acho que não chega a 10 finalizações no jogo. De um time que tem muita posse de bola, aí fica naquilo, né? De você tentar encontrar o espaço o tempo inteiro e não consegue campo para finalização. E é o mérito do Flamengo que todo mundo contra ele se tranca lá atrás. Sim. É o que eu falei. Quem não se trancou foi o Santos. Jogando em casa, o Santos... É claro que ele partiu mais da defesa, mas ele jogou mais o jogo. No Maracanã está todo mundo se trancando. E isso é porque o Flamengo é muito forte. Sim. Agora, por outro lado, você falou agora há pouco, o Arrascaeta começou muito bem e deu uma caída.
Já não está mais fazendo tantos gols. O Bruno Henrique também não está fazendo gol. O Pedro fez o gol contra o Fluminense, mas também contra o Bragantino e ontem teve pouca situação Segundo ali. jogo de titular, né? O Plata já não consegue também fazer o que já fez. O Luiz Araújo saiu do banco para dar uma melhorada no time. O Alacian, quando entra, também melhora o time. Esse não é um tem ponto mais o que é Gerson. importante. Então, Você tem que se readaptar a uma nova forma de jogo. Você está lidando com um momento de transição. Também tem isso. Saiu o Wesley. Não tem mais o Wesley. Os dois laterais esquerdos, que eram os primeiros na fila, estão machucados. Então, ontem o Vinha entrou e ele falou, olha, primeiro jogo como titular dele, jogou 80 minutos, até mais do que o esperado. Mas ele falou assim, não vou ficar indo pro ataque o tempo todo que eu não tô pronto para isso. Fiquei mais na defesa. Ele falou isso depois do jogo, não dá para ficar indo o tempo todo. Porque como ele gosta de jogar, subindo ao ataque, mas ele fisicamente não está bem ainda, não está pronto, então ele foi menos. Que ele tinha entrado contra o Bragantino no final e deu uma arrancada que originou o gol do Flamengo da vitória. Então tem esses poréns também. Então, para estrear aí os reforços, né? Que chegaram, então... Que reforços, né? Vai chegar o Saul, vai chegar o Emerson Royal. Estavam lá no Maracanã, os dois. O Emerson Royal, ainda acho, em relação ao Wesley, eu acho ele abaixo ainda. Eu tô falando momento, tá? Mas tô falando da transição. Sim, mas tem a transição, exato. Vai chegar o Samuel Lino em algum momento. Então a gente tem que ver. O Flamengo, vamos lembrar que não conta com o Michael, que está machucado. Também não tem jogado bem, mas está machucado, deve ir embora. Olha os dois aí, ó. Os dois apresentados. Saul e Emerson, ontem no Maracanã. Que eu acho que, assim, acima de tudo, o que eles vão trazer é um frescor para o time. Jogadores que vêm de um tempo de descanso, né? Tiveram todas as férias da temporada europeia, então meses aí parados. Então eles entram numa reta final de temporada no Brasil com um corpo muito mais descansado em relação aos outros que já estão jogando. Então eles vão entregar fisicamente muito para o time. E esse time do Flamengo exige muito fisicamente. Mesma coisa o Samuel Lino quando chegar. Embora o Atlético tenha participado do Mundial de Clubes, então ele não está tão fresco quanto os outros, mas vai estar mais fresco que os jogadores do Flamengo. Então é importante, eu tenho pontuado, esse é o momento de janela que é fundamental você trazer reforços que deem gás para suas equipes, pensando num segundo semestre que vai ser muito puxado para um elenco como o Flamengo, então, que está em todas as competições e que tem pressão para ganhar todas as competições, é muito puxado. Quinta-feira tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, do confronto exatamente entre Flamengo e Galo. Primeiro jogo no Maracanã. A gente está falando muito... Vitórias por diferença mínima, em 3 jogos que o Flamengo não foi brilhante. O Flamengo encontrou adversários fechados em alguns momentos, né? O Atlético Mineiro no segundo tempo e o Fluminense no jogo todo, no Fla-Flu. É importante você ter essa arma a mais. Um time que tem muita qualidade. Acho que o Flamengo, num dia bom, ele faz valer a qualidade do elenco, a qualidade dos jogadores. A gente já viu o Flamengo quando consegue marcar rapidamente, embala, faz goleada, abre a porteira. Mas quando essa porteira continua fechada, a bola aérea destrava. Eu gostei desse nome aí que o Raed deu, viu? Esse passe é aquele antigo faz e me abraça, né? Agora é moranguinho do amor. Tem que ir atualizando. Tem que ir atualizando o repertório. Assim como o Flamengo, né? Traz pro repertório já vasto, né? De muita troca de passes pelo chão, de combinação, de tabelas, né? Você ter a bola aérea é fundamental para qualquer time do mundo, né? Especialmente num campeonato equilibrado, competitivo como é o brasileiro. A gente vê tantos jogos sendo decididos numa bola parada e num placar magro de 1-0. Então, acho que o time que só depende da bola aérea é muito pouco. Mas se você tem no teu repertório, além da troca de passes, além da movimentação e dos gols criados pelo chão, se você tem o repertório pelo alto, eu acho que dificulta qualquer adversário, porque daí entra, não sei se foi o Raed que falou ou se foi algum jogador aí na reportagem do Correge, porque se você tem jogadores de drible, né, e de condução de bola, você já fica até pensando 2 vezes se faz uma falta ou não. Então, se você não faz a falta, a jogada pode se desenrolar com um drible, um cruzamento e um passe para o gol. Se você faz a falta, pode sair um gol de bola aérea. Então, acho que o Flamengo, de novo, deu mais uma amostra de que Campeonato Brasileiro se vence também em jogos onde você não atua bem, mas consegue o resultado, como foi ontem. Ô Vini, quem falou isso foi o Léo Ortiz na entrevista para o Correge, mas eu posso falar. Se você tem jogadores de drible, jogador...
E que momento da dupla de zaga, né? Do Flamengo como um todo, mas a gente está falando de um Flamengo que não é vazado, né? Sofreu apenas 6 gols no campeonato. E só um detalhe, Bené, reforçar o que o Raed falou. Caras como o Léo Ortiz e Léo Pereira, que ajudam quando a bola é alçada na área e que tem bom posicionamento, tem um cabeceio forte, mas que ajudam também a construir o jogo. Eu acho que isso é fundamental, né? Não dá para você esperar que essas tabelas, essas combinações por baixo, elas aconteçam só com atletas do meio para frente e os teus zagueiros não conseguem ajudar na construção. Eles não só ajudam com bons lançamentos, mas também com passes verticais fortes, né? Então, hoje talvez seja a melhor dupla de zagueiros do futebol brasileiro, essa aí do Flamengo. Olha, eu acho que com larga distância para o segundo lugar, inclusive. Acho que a dupla agrega muito ao time do Flamengo. A gente já falava também sobre esse poder de construção. O lançamento para a jogada do Plata, né, da polêmica, é do Léo Ortiz, inclusive. Do Jorginho. É do Jorginho, né? Jorginho. Mas acho que tem um outro lançamento do Léo Ortiz, enfim, nas últimas partidas, que faz a diferença também, né, Raed? É uma dupla de zaga com diversas características positivas, assim. Além de tudo, porque não adianta você pedir para um zagueiro para ele apenas ser bom construtor. O zagueiro ele tem que ser rápido, tem que proteger a área, tem que conseguir marcar, tem que não... E, além de tudo, eles são muito bons com a bola no pé. Então, exatamente por isso que o Léo Ortiz é um jogador selecionável, esteve presente nas últimas convocações da Seleção Brasileira, que o Léo Pereira é um jogador possivelmente selecionável, seria ele um dos convocados se não tivesse sido lesionado, se não me engano, no final do ano passado. Ali teve uma modificação do Fernando Diniz para o Dorival, que o Léo Ortiz estava ali entre os possíveis selecionáveis. Então são dois jogadores de nível de seleção brasileira atuando muito acima da média nesse sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo muito bem, está se reforçando, né? A gente já mostrou aqui que o Saúl e o Emerson Royal foram apresentados para a torcida no Maracanã. E o Felipe Luiz falou sobre essas novas caras no elenco. Bom, falei com os dois. O Saúl está sem jogar desde maio, se não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. E o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes, mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito, muito em forma, são jovens e têm essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saúl, vejo ele em todas as posições do meio-campo e é um cara que vai somar muita qualidade para a gente, competitividade, é um cara super competitivo. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. E aí, Vini, líder do campeonato com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Melhor ataque, melhor defesa e com esse pacotão de reforços chegando. Né? O Flamengo dá mostras de que, claro, o Raed até citou, o próprio Flamengo, a diretoria, tratava o Brasileirão como prioridade. Mas com esse elenco ganhando ainda mais reforço, né, desses jogadores de muita qualidade, mostra que o Flamengo vai seguir brigando nas 3 frentes. O Flamengo perdeu Wesley e fez uma reposição rápida, imediata, né, com Emerson Royal, que eu acho que não conseguiu dar o salto que se esperava dele na Europa, mas que foi bem no Atlético. Eu acompanhei o Emerson Royal quando eu era setorista da Ponte Preta. Ele faz um salto já do 17 direto para o profissional. Ele praticamente não joga no 20, de tanto que ele se destacava já na base da Ponte. Eu acho que ele foi bem na Ponte, foi bem no Galo e na Europa não deu o salto que se esperava. Eu acho que ele é um cara que ajuda muito mais no ataque e que tem deficiências na defesa, mas que para o futebol brasileiro eu acho que ele pode ajudar. E o Saúl, ou o Samu, como disse o torcedor na reportagem do Correio. Samuel Lino está chegando também. Samuel Lino está chegando também. Eu tô curioso para ver o quanto que o Saúl vai poder agregar hoje. Não é mais aquele Saúl que a gente viu brilhar há 10 anos em jogos decisivos da Champions League, né, da Liga dos Campeões, mas eu acho que para o futebol brasileiro também, acho que ele vai agregar bastante e é o que você falou, né? Com o time que já tem essa distância para muitos adversários do futebol brasileiro, melhor ataque, melhor defesa e se reforçando com jogadores que atuam na Europa, que estão acostumados com esse nível de enfrentamento, de competitividade da Europa, eu acho que é um Flamengo que pode sonhar, por que não, com todos os títulos que disputa hoje até o fim da temporada. Vou trazer uma análise do GE sobre essa vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. O Flamengo esbarra em marcação alta do Atlético e é salvo pela bola aérea para voltar à liderança do Brasileirão.
time rubro-negro mantém posse e presença no ataque, mas agride muito pouco o adversário. O Flamengo foi o time de sempre contra o Atlético Mineiro neste domingo, manteve a posse de bola e ocupou o campo ofensivo, onde pressionou a saída de bola do adversário o tempo todo, mas como tem sido nos últimos tempos, teve dificuldades de criar e agredir, e acabou salvo pela bola aérea na vitória pelo placar de 1-0 que levou o Flamengo de volta à liderança. O time de Filipe Luís parou em uma marcação individual muito dedicada do Atlético Mineiro, que caçou as cabeças pensantes do Flamengo e não deu espaços para a transição. Fausto Vera colou em plata e Alan Franco não tirou o olho de Arrascaeta. O Flamengo apertou mais a marcação no campo do Atlético Mineiro e deu menos espaços para o adversário sair jogando no segundo tempo, mas continuou esbarrando na marcação dos mineiros. A solução veio do banco com a entrada de Luiz Araújo, que desequilibrou na bola parada. Aos 29 minutos, o atacante cobrou falta na cabeça de Léo Ortiz, que finalizou com força para marcar 1-0. Foi a única chance clara do Flamengo no segundo tempo. O time de Filipe Luís ainda voltou a assustar nos minutos finais, novamente em cobrança de falta com Léo Pereira, batendo rasteira perto da trave adversária. Foi mais um jogo em que o Flamengo dominou e teve posse de bola no campo de ataque, mas que não conseguiu transformar em controle em chances claras. Filipe Luís precisa encontrar soluções para enfrentar defesas cada vez bem mais postadas e preparadas para a pressão rubro-negra. Talvez a ajuda virá da janela, já que o técnico ganhará 3 reforços ofensivos para o segundo semestre. O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, mas os atacantes não têm correspondido como esperado. Enfim, essa foi uma análise do GE dessa vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro. E agora vai mudar a chavinha, né? Vai focar no jogo da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 21h30, também contra o Atlético Mineiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!